O iPod apresenta... Olá, olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa nova temporada 2026 do Na Boa, com essa grande novidade, né? Além de áudio, estamos agora em vídeo também, estreando no YouTube, para que a gente possa levar para cada vez mais pessoas as histórias, as ideias e os bons exemplos que o Na Boa sempre apresenta, né, Márcio? Que bom ter esse episódio de estreia com você aqui, que é o meu super parceiro da iPod, a produtora do Na Boa, e que hoje a gente vai ter um papo também muito especial, né? Isso aí, vamos que vamos. Nesse episódio do Na Boa eu vou falar sobre podcast. Mas espera aí, o Na Boa não fala sobre impacto ambiental e social, né? Calma que eu vou explicar. Tem muita gente que ainda acha que podcast é só entretenimento, é só conversa leve para ouvir ali no trânsito ou mais um conteúdo no meio de tantos, né? Mas e se o podcast for uma das ferramentas mais poderosas de mobilização da nossa geração? O Brasil já é um dos países que mais consome podcast no mundo, né? Segundo os dados da Spotify, estamos entre os maiores mercados da plataforma globalmente falando, tá? E o formato cresce ano após ano. De acordo com as pesquisas da IA Brasil, o consumo de podcast no país tem avançado de forma consistente, especialmente entre o público interessado em informação, educação e transformação. E isso diz muito, porque o podcast tem uma coisa que poucos formatos têm: profundidade, tempo e intimidade. Ele entra no fone de ouvido, mas também entra na rotina. Ele informa, mas também forma opinião. Ele não disputa atenção, né? Ele não disputa atenção em segundos, mas constrói pensamentos em minutos. E quando a gente fala de causas socioambientais, de mudança de comportamento e mobilização, isso faz toda a diferença. É por isso que hoje eu vou conversar aqui com ninguém mais, ninguém menos, né, do que o mago dos podcasts, Márcio Brant, CEO da iPod, minha queridíssima produtora aqui do Na Boa, para falar justamente sobre isso. Como o podcast pode ser mais uma ferramenta de impacto, de conscientização e transformação, porque talvez o futuro das causas não estejam mais só nos grandes palcos, mas também nas conversas profundas que a gente escolhe ouvir. Márcio, que prazer! Certíssimo, e me sinto honrado aí de vir falar no Na Boa, que é esse canal de comunicação, essa porta para tantas ideias, pessoas e coisas legais que acontecem no mundo e que, né, e ter a honra aí de falar com você, que é essa pessoa que, além de tudo, que eu adoro. Então, me sinto honrado de falar com esse assunto que eu falo todo dia há um bom tempo, né? E acho que realmente você trouxe duas palavras que são muito legais: transformação e profundidade. Eu tenho falado que profundidade é quase um ato de rebeldia num tempo em que a gente está tão querendo ser rápido em tudo e consumir tudo, e atenção que está cada vez mais complexa de ser compreendida. Então, estou aqui para a gente bater esse papo maravilhoso. Eu que fico muito feliz de ter você aqui comigo. Afinal de contas, sempre quando a gente encontra, a gente conversa tanto, eu aprendo tanto com você, que nada mais justo nesse primeiro episódio, né, de estreia, eu ter você aqui como convidado para a gente também compartilhar tudo que a gente conversa com mais pessoas, né? Antes da gente começar a falar dessa função que para mim é a minha preferida, né, do podcast, que é essa ferramenta de mobilização, como é que você acha que a gente explica esse crescimento tão expressivo do podcast no Brasil? Afinal de contas, a gente está falando também de um mercado que cresce muito nas redes sociais, e a gente está falando de jovens que querem conteúdos rápidos para ontem, o mais resumido possível, e de repente a gente vê que o podcast também está crescendo. Parece contraditório, mas nem tanto, né? Como é que você explica isso? Eu acho que tem dois pontos aí. Eu acho que primeiro no lugar que no momento em que você precisa de adquirir informação, você olha para o podcast e você consegue realmente adquirir uma informação. Então,
na hora que você vai procurar conteúdos um pouco mais densos do que o Instagram ou do que a própria matéria jornalística, que tem um tempo específico, porque tem que cumprir um espaço dentro da programação, o podcast é aquele que tem uma certa liberdade. Então, acho que tem um primeiro ponto que é esse, assim. Quero um conteúdo mais denso, quero um conteúdo que explica mais, quero um conteúdo que traz mais informação, eu tenho podcast como hoje o único lugar que a gente consegue ter mais tempo, ter mais quantidade de coisa, e obviamente não só quantidade, mas qualidade, né? Você tem um conteúdo de mais qualidade. Do outro lado, a gente não pode esquecer da história, né? Então, o podcast não tem nada de novo, né? O podcast a gente está falando aí em 2004, foi a primeira vez que se falou de podcast. Só que na hora que você dá um salto na história e vai falar ali no 2010, 2011 do iPod e 2016 o nascimento do Spotify, então você olha para essa história e começa a entender que o podcast se torna acessível para as pessoas. Quando a gente fala de 2004, o podcast ele era uma ferramenta geek. Ele era uma ferramenta que poucas pessoas ouviam, era difícil, você tinha um código de programação, você tinha que baixar, e aí isso se tornava um produto meio elitista, né? Nem todo mundo conseguia acessar. Quando hoje, né, você faz um recorte na história aí 20 anos depois, né, que entende que isso se acessibilizou, e aí a gente fala da classe A, classe E, que consegue ouvir podcast, essa acessibilidade é muito legal. Você une a democratização da informação que o digital traz. Então, você não tem uma curadoria que vem ou de uma pauta jornalística, ou de uma gravadora, ou de qualquer pessoa. Não, eu coloco no YouTube, que é acessível, que é gratuito, e arregimento esse conteúdo para todo mundo. Então, acho que são esses dois pontos. Acho que tem história, acessibilidade e a profundidade do conteúdo, né? Márcio, muito legal quando você fala de profundidade, porque eu acho que isso é o que realmente diferencia, né? A ferramenta, o podcast em si. Mas quando a gente pensa nas questões de impactos socioambientais, né, que é o que o Naboa trata, o que diferencia o podcast de outras mídias, né? Quando o assunto é essa construção de consciência e de posicionamento também, quando ela deixa de ser só um conteúdo e se torna de fato uma ferramenta, que eu percebo muito isso acontecendo aqui no Na Boa, né? Pois é, quando o podcast ele é visto na sua potencialidade, quando as pessoas entendem o potencial que existe do podcast, eu acho que aí é uma grande virada de chave. E aí que eu tenho uma expressão que chama podcast é um conteúdo replicável multicanal. Que o que quer dizer isso? O podcast ele se replica, você grava igual nós estamos gravando aqui, e É. ele vai impactar outros canais de comunicação do Na Boa. Então, a hora que eu coloco o podcast para ir para rede social, né, Instagram, LinkedIn, TikTok, a hora que vai virar texto, vai para um blog, vai para as redes, para portais de notícia, né, jornais. Então, assim, na hora que você consegue realmente impactar um conteúdo que é feito aqui de 30, 40 minutos, impactar outras redes, aí sim você tem uma potencialidade disso. E isso mostra o que o podcast tem feito. E agora a pergunta de milhões, né, Márcio? Como é que é a medição de impacto de um podcast? Eu garanto que é a pergunta que você deve ouvir de todos os clientes, né? Mas quais são os dados que vocês levam em consideração na hora de mostrar que realmente aquele podcast cumpriu o seu papel, aquela mensagem ali chegou, né? Porque eu fico pensando que existem várias métricas para serem utilizadas e será que todas elas funcionam da mesma forma? Por exemplo, eu, tá? Eu sou uma pessoa que eu escuto muito podcast dentro do carro. Então, eu vou escutando ali ao longo do meu trajeto, mas se eu chego no meu destino final, eu paro de escutar o podcast não porque eu não estava gostando, mas porque eu cheguei. Então eu paro, vou lá, faço o que eu tenho que fazer. Na hora que eu volto para o carro, eu continuo escutando. Ou seja, em termos de métrica, a minha escuta ali foi picotada, mas não é porque eu não gostava do podcast, não é porque eu não gostei, né? Então, como é que fica essa medição aí e os dados que vocês apresentam para mostrar que realmente o podcast cumpriu o seu papel? Pois é, legal essa pergunta, porque assim, ela às vezes é complexa e tem gente que me pergunta, mas a visualização é importante? Quanto de gente? Eu sou um cara que não penso dessa forma. Eu acho que quanto é melhor você ter 1.000 pessoas te ouvindo por inteiro do que 1 milhão te ouvindo um pouquinho.
Eu acho que essa métrica, que acaba sendo uma métrica de vaidade, onde as pessoas querem muitas pessoas, eu acho que é uma métrica que ela é ruim. É, imaginar que você tem 1.000 pessoas te ouvindo por inteiro é um teatro gigante. Isso é bom? Pô, é muito bom. Então, por que eu estou pensando em 1 milhão? Então, o podcast tem se tornado uma. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Por isso que a taxa de retenção, para mim, é a métrica mais importante. Se eu tenho uma pessoa do e vai te ouvindo o podcast inteiro, quer dizer que essas pessoas estão interessadas no assunto que você está falando. E é isso que importa. E lembrar também, Silvinho, que podcast, e você bem sabe disso, na boa não nasceu ontem, né? Então, assim, é, é uma ferramenta de comunicação que ela é de longo prazo. Não é aquilo que você vai lá e fala assim, eu vou fazer isso aqui e vai. Semana que vem tá tudo ok, mês que vem eu tô um sucesso. Não, né? Então, tem um tempo de maturação desse conteúdo que eu acho importante. Então, assim, resumindo o que você me perguntou, eu acho que a forma disso é óbvio que isso vai impactar um dia na visualização, isso vai impactar na quantidade de inscritos que você tem, de seguidores que você tem, ok. Mas prestem atenção, né? E aí, para nós aqui já prestamos atenção nisso, na boa a gente presta atenção nisso, mas eu acho que as pessoas têm que se atentar a isso, cara. O quanto que o meu conteúdo está fazendo sentido. E pegando só o finalzinho da sua fala, que eu acho importante também, por isso que é tão importante você conectar o hábito de consumo das pessoas com o tamanho do conteúdo que você está fazendo. Ô Márcio, muito legal quando você fala dessa construção, porque o podcast é isso, né? Ele é um trabalho de formiguinha e eu acho que o Na Boa, ele é um grandíssimo exemplo disso. Porque há quantos anos a gente está aqui, né, produzindo esse podcast? Ano passado, o Na Boa ganhou 2 prêmios, então a gente ficou muito feliz com todo esse reconhecimento, mas poucas pessoas sabem dos bastidores, do trabalho ali de formiguinha, né, dia a dia, na construção, na curadoria, na seleção dos temas, dos convidados, enfim. Ele realmente é uma construção, ele é dia após dia, tijolinho por tijolinho, assim como a construção da consciência das pessoas, da mobilização, né, desse engajamento, que ele também não acontece de uma hora para outra, né? Ele vem numa construção assim como o podcast. Por isso que eu sou suspeita, eu acho que o formato podcast, ele é muito potente quando a gente vai falar de construção de mentalidade, de novas atitudes, de conscientização, justamente por isso, porque ele também não acontece do dia para a noite, ele é uma construção, né? Agora, você falou um negócio aí que eu acho que é essencial, que né, quem está ouvindo na boa e já sabe disso, que é a palavra nicho. O podcast ele tem se tornado uma ferramenta de nicho real, porque é óbvio que se eu for falar de entretenimento, eu for falar de assuntos que são mais hypados, a concorrência é maior, acaba que você tem uma audiência maior, mas você entra num limbo de que, inclusive, tem sido conversado muito entre no que a gente chama de podosfera, que é a função de alguns programas que estão entrando no podcast, né, de figuras renomadas e tal, e que estão entrando nesse cenário, mas que estão vindo conversar assuntos dos mais diversos. Tudo bem, eu acho ótimo, acho legal, é democrático, todo mundo tem que fazer e tal. Mas é óbvio que falar de terceiro setor, falar de iniciativas, como a gente está falando, né, há um tempo, não é tão pop igual falar do hype que aconteceu ontem. E isso é algo que, inclusive, a gente tem que levantar essa bola. Fala, por que, que certos assuntos interessam teoricamente menos? Entendeu? Então, assim, a gente tem que levantar, refletir sobre isso, porque o que a gente está falando, né, o que você está falando aqui no Na Boa, é muito sério, né, muito importante, as pessoas têm que entender. E por que, que esse assunto é nichado e o outro é hype? Né? Então, voltando ao que você falou, é um trabalho de formiguinha, eu acho que as pessoas têm que começar a entender o que, que faz sentido para elas e falar, cara, não, eu escuto na boa porque é ali que é a minha fonte de inspiração para esse tipo de assunto. E o podcast tem sido isso, né? Assim, quando a gente conversa aí do Foro de Teresina, do Café da Manhã, que são podcasts, do Mamilos, que são podcasts que estão há muito tempo e que têm esse mesmo trabalho que o Na Boa tem, viraram fonte de referência,
São hoje podcasts que estão há 10 anos no ar e que são referência para as pessoas naquele nicho. Não é um podcast para você ouvir de tudo, é para você ouvir aquele nicho. Eu vou falar, o Mamilos, por exemplo, que é um podcast que fala da força do discurso da mulher, né, e é uma das grandes referências nesse assunto, então é ali que eu vou encontrar esse assunto. Não é um assunto de variedades. Lembra disso, desse nome? Programa de variedades. Então você escuta de tudo. Podcast não é essa ferramenta, né? Isso ainda ficou para um fantástico da vida que está lá no offline, né? Que tá na televisão. Então eu falo de tudo um pouco. Não é isso, podcast não é isso. Eu falo de tudo um pouco. Eu falo daquilo em profundidade. É muito legal esse conceito de tribo, né? Realmente, podcast é isso, é quando você encontra a sua tribo, a sua turma, né? Quem gosta daqueles mesmos assuntos também. Eu sigo muito, né, podcast que fala de impacto social, de ambiental, ESG. Mas eu também sigo aqueles que falam de marketing, de comunicação, as notícias diárias também. É realmente a gente encontrar a nossa tribo, quem também está buscando os mesmos conteúdos, né? Tendo essa troca toda, que realmente é muito rica. Então a gente vai meio que formando comunidades, né? Então isso realmente faz muito sentido, é muito legal. Agora vamos falar um pouquinho de formatos. Hoje em dia tudo é para ontem, né? Tudo bem, tudo tem que ser rápido, atrativo, senão a gente perde o espectador. E no caso do podcast e do ouvinte, como é que fica essa questão do formato? Qual o formato ideal, né? Eu faço muito essas pesquisas no meu Instagram, nas minhas redes sociais, pergunto para o pessoal qual que é o formato que vocês gostariam, quanto tempo de podcast vocês geralmente escutam. Eu acho muito engraçado, porque geralmente ganha os 20, 30 minutos, mas eu sempre acabo passando, né? Porque eu falo muito, os meus convidados também falam muito, sempre tem muito conteúdo para passar, e quando eu vejo, o tempo passou, já tem aí 50 minutos de podcast. E eu te confesso que eu não entendo como que alguns podcasts de horas, né? Tem uns de 2 horas, eles conseguem também tanta audiência. Então, tem a fórmula? Tem o padrão? Pelo visto, não, né? Como é que fica essa questão do formato? Pois é, pergunta de 1 milhão, né? Eu sempre vou para esse lugar que eu falei sobre hábito de consumo, tá? É um assunto que ele é prático, mas ao mesmo tempo ele é reflexivo. Porque se eu faço um podcast de 5 minutos, eu vou ter uma retenção altíssima. Mas será que eu consigo aprofundar? Não. Então, esse é o grande ponto. Quanto menos tempo eu coloco, maior retenção eu tenho. Mas também menos eu aprofundo. Então, assim, eu acho que não é o caminho. Né? A gente tem podcasts, né, de alguns clientes que a retenção é maravilhosa, 5 minutos e tal, e com 5 minutos, mas a gente não consegue falar do assunto, eu não consigo dar voz para aquele convidado, né? Então, né, a gente tem um caso aqui de um podcast né, Hit Parade aqui da Wipod, né, que a gente começou, que é o Acenda Sua Luz, que era um podcast, né? Ele até descontinuou, ele parou agora, a Carol parou, mas era um podcast de 8 minutos, 10 no máximo. Cara, a retenção era altíssima. Mas mais importante do que isso era a comunidade que ela criou. Então não é porque pouco. Se ela falasse 1 hora no podcast, teria retenção depois de um tempo. Então, acho que a grande reflexão que eu faço para as pessoas que estão nos ouvindo e agora nos vendo é o quê? Coloque o podcast, ouça o podcast dentro do seu hábito de consumo. Então, eu escuto podcast quando eu estou lavando a louça, estou arrumando a cozinha, estou varrendo a casa, tô faxinando a casa, e dura meia hora, então legal, escute o podcast até o final. Tem um ponto que também é provocativo, e você já entendeu que esse ano eu estou o cara da provocação, que é o seguinte, as pessoas falam muito no celular no carro, que é um hábito erradíssimo. De vez em quando eu falo, meu filho me enche o saco e fala com razão, eu fico culpado e tal. Mas é isso, cara, ligue um podcast e se afaste da tela. Então, assim, se eu tenho um trajeto de 30 minutos até o meu trabalho, até né, um compromisso que eu tenho, cara, liga o podcast, coloca o celular de lado, inclusive, saiu eu não acho que é uma lei, mas é algo que está sendo uma boa prática sustentável nos Estados Unidos, recente agora, de que os carros vão vir com podcast nativo do hardware. Então, não é o Spotify. Então, o carro, é como se fosse o áudio, esqueci o nome, mas o aparelho mesmo audiovisual do carro, né?
ele vai ter uma memória daquele conteúdo que você está ouvindo em podcast. Então ele vai, para além do próprio Spotify, ele vai ter isso geral no carro. Com certeza, né, já virou um hábito para mim também, né. Meus filhos já até sabem, eles saem do carro, eu já estou ali começando a colocar o meu podcast, já vou começando a escutar, né, às vezes então também, eu já falei aqui, né, que eu escuto muito no rádio, mas às vezes também eu estou aqui lavando uma louça, eu já coloco também, virou muito hábito, é um momento realmente meu, comigo mesma, que eu escuto o que eu quero, que eu faço as reflexões ali que estão envolvendo os assuntos que me interessam também, até como estudo, né, para o trabalho também, então, realmente é aquele momento que a gente separa ali pra gente, né. Agora falando nessa questão de conteúdo, como que o podcast pode ajudar a traduzir temas complexos, como por exemplo a ESG, ou segurança do trabalho, diversidade, inclusão, né. Como é que a gente fala disso para um público em geral ou não, né, a gente está sempre ali falando para essas pessoas que tem um certo entendimento, ou às vezes não também. Eu fico pensando muito nos episódios, também como os conteúdos que a gente cria, por exemplo, para as redes sociais, que a gente pensa naquele funil, nos conteúdos topo de funil, que é mais para todo mundo, depois eu posso aprofundar mais um pouquinho, aí vem ali para o meio, ou eu posso também já falar de temas mais complexos. Como é que fica essa questão da densidade, da profundidade do conteúdo, né? Eu tenho que até onde que eu posso mergulhar, ou até onde que eu tenho que mostrar o beabá ali, né? E tem exemplos de empresas também que você atende e os temas que eles abordam, como é que fica isso? Tá muito legal essa pergunta e eu vou fazer um elogio à sua pessoa. Eu acho que você, um dos pontos que o Na Boa é o sucesso que é, e tem a ver com você, e óbvio que a gama de convidados, network que você tem, mas um fator que é sucesso do Na Boa e que é sucesso para essa pergunta que você fez é um fator que chama-se familiaridade. Quando você traz para si um assunto e tira do lugar acadêmico, às vezes difícil, é entender que profundidade não é dificuldade. As pessoas às vezes confundem. Ah, o assunto ele é muito profundo, então ele tem que ser difícil. Não. Quando a gente está falando de terceiro setor, sustentabilidade, tudo que você fala, fatores de transformação, cara, isso é dia a dia. Isso é dia a dia. Isso como eu te mandei uma vez, né? O impacto de uma garrafa d'água, que eu te mandei outro dia, que eu estava lá nos Estados Unidos, te mandei uma garrafa d'água. Falei, gente, isso é do dia a dia. Isso não é um assunto, é um assunto profundo que exige reflexão, mas ele não é difícil. Então, eu acho que o fator é esse. Eu acho que às vezes as pessoas têm medo de trazer para a familiaridade. Isso talvez é até um resquício do jornalismo de tentar ser imparcial e não falar de si, que é uma discussão grande do jornalismo hoje em dia. O quanto que eu sou imparcial, o tanto que eu dou minha opinião, e isso é um problema hoje em dia. Mas, assim, eu acho que quanto mais você traz a familiaridade, e o Na Boa faz isso muito, você fala, cara, mas isso aqui é do meu dia a dia, aconteceu comigo, aconteceu com isso e tal. Na pergunta anterior, eu tava lembrando de um caso, quando meu filho, né, meu filho hoje está com 13, mas quando ele tinha 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, eu botava ele para dormir ouvindo um podcast de mindfulness. E ele dormia, porque era um podcast que chama Mindfulness para criança. É muito legal que o Spotify, que era o Spotify na época, acho que ele não existe mais, mas é isso, eu trouxe essa profundidade para fazê-lo dormir, para um ato corriqueiro, fácil, simples, que acontece todo dia. Então, eu acho que o ponto é esse, quando as pessoas criam o formato e pensam na familiaridade, seja fazendo um podcast de tecnologia, seja fazendo um podcast de conexão energética, né, mudança energética, seja um podcast de publicidade, comunicação, de terceiro setor, do que for, traga para a familiaridade. E eu acho que é isso que você faz tão bem feito, inclusive.
É verdade, é o juridiquês, né, a gente descomplicar o que às vezes parece ser complicado, mas às vezes quando a gente também facilita a informação, os termos que a gente usa, né, e a gente mostra que às vezes aquilo ali não é só para especialista, né, como muitos acham, mas não, que é para todo mundo, quando a gente facilita, né, fala ali aquela linguagem que todo mundo entende, isso ajuda muito também, né. Agora eu fico pensando para o meu lado, que falo de ESG, de impacto, tem um termo que a gente fala no ESG que é o greenwashing. Na verdade está cheio de washings, né, que é o quê? Quando a gente fala uma coisa, mas o discurso não está coerente com a prática, né, a gente finge que é uma coisa e que na verdade não é muito assim. Aí eu te pergunto, o podcast também corre esse risco de ser só um discurso bonito, mas que não está ali coerente com o que está sendo feito no mercado ou na prática também? Tem esse risco? É, não, total. E nós que trabalhamos, né, com marcas, esse é o cuidado que a gente tem que ter todo dia. Porque, primeiro, podcast não é o que a gente chama de product placement, né? Não é um lugar de eu vender um produto. Então, isso tem que ficar muito claro. A gente deixa isso muito claro com as empresas, né? Então, por exemplo, a gente fez, sei lá, 98 episódios de um podcast da MRV. A gente passou 98 episódios sem vender apartamento. Então, isso, quando a marca entende isso, e eu acho que isso se deve, inclusive, à própria direção da MRV e o diretor de brand publishing na época, que é o Valtim, que é um cara genial, que ele colocava isso, ó, nós estamos criando um canal de brand publishing, ou seja, um canal que ele tem que ele é editorial e que a gente está fazendo um podcast não referencial, ou seja, eu não estou falando um canal para falar, olha como a MRV é incrível, olha como é que a gente vende um apartamento incrível. Não é para isso. O objetivo do podcast era o que está acontecendo, como é que a gente está construindo o futuro das cidades. E quando a marca entende isso, de que ela está levantando o assunto, e eu gosto de chamar, eu falo uma expressão que eu gostaria muito que todas as marcas entendessem isso, né? Quando a marca se torna líder do pensamento, o que quer dizer isso? Quando a marca fala assim, eu vou falar sobre o futuro daquilo que eu faço, e ela toma para si e usa o podcast, é genial. É genial. Então, a gente hoje atende, por exemplo, a Claro Empresas, que era a antiga Embratel. O podcast dela chama-se Próximo Nível. Ela está falando de futuro da tecnologia e das comunicações. Ela não é uma questão de venda de produto, não é um canal que eu vendo. Mas ela está falando, e aí, gente, o que, que vai ser? Eu acho que quando a marca, quando o creator entende que aqui é o lugar para a gente aprofundar e ser líder desse pensamento, e promover boas conversas, contar boas histórias, quando eu entendo que o podcast é esse lugar, é o lugar do sucesso. Né? Se eu posso deixar uma dica para quem está nos ouvindo e vendo aqui, é essa, assim, podcast é lugar de você aprofundar e ser líder do que você está falando, construir autoridade, que é o que você consegue. Ah, eu acredito muito nisso também, né, porque o podcast acaba mostrando os valores da empresa, no que ela acredita, o que ela defende, como que ela produz, então ela acaba até levando o podcast acaba levando até mais informação para o cliente, né, e ele passa a conhecer mais aquela marca, e ele fica ainda mais fiel, se for o caso, né, ou não, enfim, porque ele se identifica mais ou não com aquelas histórias ali que eles estão contando, né. Agora, tem uma outra função também que eu amo de paixão do podcast, que são as conexões. Tem tanta gente que eu conheci por causa do Na Boa para gravar episódios aqui, né? Pessoas que dificilmente eu teria contato ou que eu não teria a possibilidade de abordar sem ser naquela posição de pedinte, né? De pedir ali alguma coisa para eles, mas não. Oi, tudo bem? Eu queria muito mostrar o seu trabalho, eu queria muito mostrar o que a sua marca faz, de que forma que ela impacta, de que forma que ela está transformando a vida de outras pessoas ou do território ali que ela ocupa. Então, isso eu acho muito legal e, assim, eu considero, para mim, uma das melhores vantagens do podcast, né? Eu tenho uma lista, assim, extensa de convidados que eu quero conversar, que eu quero trazer, e eu não enxergo hoje uma outra forma de me aproximar dessas pessoas se não fosse o Na Boa. Tem isso também e é muito poderoso, né?
Não, total. E é a hora que você traz a conexão do dia a dia, né? Que você tem nos eventos, que você conhece, de projetos que você vê, de desejos. Ah, eu gostaria de falar com fulano de tal. E você convida para bater um papo. Você não está convidando para vender nada, você não está convidando para isso, mas você está falando assim, cara, que é o conceito que você trouxe agora há pouco, que é o conceito de tribo. Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre o que você está fazendo, vamos contar para mais pessoas. Então, esse é um lugar que eu acho de tanta empatia com o outro, que o podcast também é um exercício de empatia, de bater papo. Nós que gostamos de bater papo no offline, né? E nós mineiros ainda temos algum grau a mais aí do que qualquer ser humano, né? Então a gente gosta de bater papo, a gente gosta de ficar numa mesa de bar e tal. O podcast é isso, é você ter esse exercício de empatia, de ouvir o outro, de falar, de trocar ideia, de falar seu ponto. Não é de te convencer, é de refletir, de trocar. Isso é tão legal, isso é tão bacana, que a gente traz para o digital algo que comumente a gente gosta de fazer. E num momento em que a gente está vivendo uma era da interrupção, uma era da atenção, que cada vez você precisa ser multitask, fazer várias coisas, sem entrar muito na teoria, isso é difícil, assim, mas o ponto do tempo da atenção, que era o ser humano tinha lá no início do século, né, no início dos anos 2000, início do ano 2000 mesmo, a gente tinha uma troca de atenção em torno de 120 segundos, né, de uma atividade para outra. Hoje, 20 anos depois, a gente já está falando em torno de 40 segundos. Então, ou seja, a gente caiu 3 vezes o tempo de atenção que a gente tem para as coisas. Aí você fala assim, o que se importa? Cara, se importa tudo. A gente parou de ser profundo, a gente é distraído o tempo todo com várias coisas, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim para vários pontos. Isso é ruim para o filho, isso é para a criação, isso é ruim para as relações amorosas, isso é ruim para a segurança. Então, se a gente. E essa curva, infelizmente, é uma curva descendente. A gente não tem dos anos 2000 até os anos, né, 2026 um momento em que isso mudou, está descendendo. Então, a gente imagina que essa curva vai diminuindo. Então, onde é que a gente vai parar? A gente vai dar atenção para quê? Para quem? Né? Então, se a gente não refletir sobre isso e usar uma ferramenta para ajudar as pessoas, que eu acredito piamente que é o podcast, no caso da comunicação, o futuro não é bom. E aí, nós vamos refletir como sobre isso? E aí que é o importante do network que você falou, conversar com as pessoas sobre isso, né? E aí, o que você pensa? O que você pensa? Como é que é? Tá. Então é isso. Agora, Márcio, se eu escuto muito uma pergunta, eu imagino você o quanto que não deve escutar, porque muita gente vem me falar, Silvia, eu quero falar, eu quero ter o meu podcast também, como é que eu faço para montar um, para criar um, para estruturar? E aí as pessoas ficam achando que elas precisam de grandes estruturas, né? Equipamentos, estúdio, enfim. E eu sempre falo assim, gente, é mais simples do que você imagina, mas o principal eu percebo que as pessoas não pensam tanto, que é o quê? A estrutura, a narrativa, sobre o que você quer falar, qual o objetivo do podcast, né? Eu brinco muito com meu filho de 12, que ele fala que ele quer ser youtuber, e aí eu falo com ele, olha, sobre o que você quer falar, meu filho, porque a concorrência já tá grande. Gente fazendo brincadeira e falando de futebol tem aos montes. Como que você vai se diferenciar? E aí é isso que eu pergunto muito para os líderes sociais, para os empreendedores sociais, para os projetos que sempre me falam que querem fazer um podcast, não sabem como, me pedem dicas, né? Eu falo, tá, antes de pensar no estúdio, no que você precisa ter de básico ali, o que você quer falar? Sobre o que você quer contar, né? Que mensagem você quer passar? E aí eu te pergunto, né? Se eu escuto isso, imagino você. Qual que é a sua resposta também para quem te fala, quero ter um podcast, o que eu preciso fazer? Não, eu acho que assim, eu sempre, você me conhece, sabe o tanto que eu sou conectado com pesquisa, com dados, e eu gosto de dar essas respostas fora do achismo, né? É, a pesquisa da Associação Brasileira de Podcast, a BEPOD, ela sempre vem falando isso desde os últimos, sei lá, 5, 6 anos, de que a parte técnica é o terceiro ponto mais importante.
O conteúdo ainda é o primeiro, assim, o que é mais importante quando você escolhe um podcast? É a qualidade da imagem, é o apresentador, né, o host, é o áudio? Não, é o quê? É o conteúdo. As pessoas escolhem ouvir alguma coisa pelo conteúdo. Às vezes o áudio está até ruim, a imagem nem existe, ou a imagem é ruim. Não é isso, elas procuram o conteúdo. Então, quando as pessoas não sabem ou não fazem uma introspecção para falar, cara, eu tenho que falar, e eu acho que todo mundo tem que falar, só que as pessoas precisam fazer esse exercício. O que eu tenho que falar, né? O que eu faço impacto? O que eu falo que vai fazer impacto nas pessoas ou é bacana? Então, eu acho que assim, o conteúdo ou o que falar, você fala para o seu filho, eu falo para o meu, é uma geração de youtuber hoje, né? Saiu uma pesquisa no passado falando o que as pessoas querem ser da geração Z, da geração alfa, né? Que é a geração que veio antes da geração Z, né? 74% quer ser youtuber, é muita gente querendo ser youtuber, mas tem que ter uma pergunta, que é essa que você fez. Tá, e você vai falar o quê? Então, assim, ser youtuber por ser youtuber não quer dizer nada. O YouTube, ele é o meio. O YouTube não é a finalidade. O YouTube, ele é o meio que você vai falar alguma coisa. E aí, você vai falar o quê? Ter um podcast é fácil, é mais fácil do que se imagina, né? A grande questão, a chave é sobre o que você quer falar, qual mensagem você quer passar, né? E o Nabô é a grande escola para isso, porque não é também eu tenho que falar e vou ali e falo em 3, 4 episódios. Nabô tá no ar o quê? 4 anos? 4 anos, 4 anos. 4 anos. Então são muitos episódios, muito conteúdo, tem profundidade, tem o compromisso com esse impacto, o compromisso com as pessoas, com a audiência. Então, assim, tem um gráfico muito impactante que eu acho muito legal, que o número de podcast de 2020 para 2024, porque essa pesquisa não foi feita em 25, ele caiu muito. A quantidade de podcasts caiu muito, quase 50%. Aí a gente assustou, né? Falou, não, então podcast. Aí as headlines, podcast tá morrendo e tal, podcast vai acabar. E na verdade a leitura dessa pesquisa foi muito legal, porque na verdade não é que o podcast vai acabar. O podcast que não consegue se sustentar acaba. Porque podcast é planejamento, é compromisso, é recorrência, é produção, é trabalho. Então, assim, podcast não é um negócio assim, eu vou fazer. Não. O que acontece em 2020, historicamente? Pandemia. Todo mundo fez duas coisas: criou um podcast e começou a fazer live. Até para não se sentir sozinho. Tinha gente que abria live só para conversar com um amigo, né? Então, assim, eu lembro do Paulo Gustavo, né? Na época das lives, ele abria para falar com as amigas e tal, e isso virava entretenimento. Mas era para curar a solidão dele. Então, assim, fazer um podcast estava no mesmo lugar. Por que baixou? Porque as pessoas falaram assim, não, mas não é tão fácil assim. Fazer com responsabilidade, planejamento e tudo mais, não é fácil não. Né? Então, e aí quem hoje está fazendo podcast, quem hoje tem podcast é quem faz isso de verdade, tem o propósito e tudo mais, sabe? Então, isso aí que a gente tem, conteúdo versus compromisso, né? Márcio, vamos contar um pouquinho de histórias de bastidores aqui, né? Ano passado eu fui para a COP e aí quando eu estava lá, eu estava num banzeiro, né? Dentro de um barco. A gente saiu de Manaus e foi para Belém, ou seja, estava ali em muitos momentos sem conexão. E aí eu lembro que você me falou, Silvinha, vamos fazer um boletim diário da COP, né? E eu falei, isso é muito legal, eu quero, mas eu tô aqui só com um celular e um microfone aqui, Bluetooth, esse aqui que eu tô usando agora, né? Será que vai dar certo? E eu lembro que você falou, vai dar sim, vai nessa. E eu comecei a chamar as pessoas para gravar comigo, para dar os depoimentos, e era muito engraçado, porque algumas pessoas me olhavam assim, mas é assim que a gente vai gravar com um celular e esse microfone? E eu falava, não, é assim mesmo e vai dar certo. Aqueles olhares meio de assim, duvidosos, né, desconfiados, será que vai dar certo? Ou então me achando meio amadora ali. E olha só no que deu, né? A gente produziu conteúdos maravilhosos, valiosos, né? Com muitas informações super relevantes, com entrevistados muito bacanas, que mais uma vez eu falo aqui que se eu não tivesse
com o Na Boa ali, talvez eu não teria me aproximado, ou não teria me conectado, né? Então, assim, isso mostra que muito mais que a técnica, claro que ter um bom equipamento, né? Ter o básico é fundamental, mas ele também não é, só ele não é o suficiente, né? A gente precisa, antes de qualquer coisa, focar sempre no conteúdo, né? Ô, Silvinha, você já me viu falando essa frase, mas é legal deixar registrado aqui no Na Boa, que enquanto a inteligência se esconde, a ignorância aparece. Não sei se você lembra dessa frase. Vamos pegar a COP, tá? Enquanto a gente estava vendo uma guerra de política envolvendo a COP, né? Então a gente tinha headlines ali falando de incêndio que rolou e tal. Então tinha um monte de gente torcendo contra e um monte de gente falando, não, foi legal. Então, assim, quando você tinha isso na mídia, o que o Na Boa fez? Trouxe conteúdo. Trouxe conteúdo, olha o tanto de coisa legal que aconteceu. É óbvio que teve um monte de perrengue. A gente sabe, Belém não estava preparada, a gente sabe disso, ok. Mas, cara, quanto conteúdo legal você conseguiu cobrir, pessoas legais que você conheceu dentro do banzeiro, fora do banzeiro. Cara, muito legal. É isso. O podcast ele conseguiu esse ponto, né? Volta ao que você falou, o conteúdo é o mais importante. Então, assim, se a gente não olha por esse lado e pensa, né, e fala assim, não vou fazer porque eu não tenho a condição perfeita, eu não tenho o microfone, porque não tenho a câmera, porque eu não tenho um estúdio aqui para me mostrar e tal, a gente deixaria só a headline mostrando que a COP foi um fiasco ou não teve coisa legal e tal. Então, o Na Boa foi responsável por trazer um conteúdo de alta profundidade, pessoas muito legais, diariamente aquele conteúdo ali, né? Então, óbvio que não foi nas melhores condições do mundo, mas e daí? O mais importante era o conteúdo, era quem você estava entrevistando, eram as pessoas, as conexões e pronto, entendeu? E deu certo justamente por isso, né? Porque a gente descomplicou, a gente fez com que dava, a gente queria era gravar o conteúdo ali, transmitir a mensagem, a gente fez como deu, e é assim, né? Quando dá para ter ali um estúdio, um equipamento mais elaborado, beleza, vamos nessa. Mas o mais importante é o conteúdo, né? Eu vejo muita gente nessa, assim, que é aquela história, né, feito é melhor que perfeito, essas frases de efeito assim, são ótimas, mas é isso, quando o propósito, do caso do Na Boa, ele é maior do que isso, cara, você acha um lugar comum também, você não vai fazer de qualquer jeito, né, você tem assessoria dos nossos gênios do áudio aqui da Uipó, meninos e tal. Ai, é a melhor equipe técnica, a melhor. Não, eu também acho, meus meninos e tal. E eu acho que esse é o grande ponto. Você faz isso, mas assim, tem que fazer. Vamos fazer, entendeu? Não tem que ter muita. E eu vejo muita gente boa deixando de fazer por causa dessa crença limitante. Não vou fazer, não, pô, mas não tem câmera, não vai ter estúdio. Cara, então vamos pensar de outro jeito. A gente quer fazer, né? Cara, assim, várias marcas me perguntam isso sempre quando vão, será que devo, será que não devo, como é que é e tal. Eu acho não, tenho certeza, as pesquisas mostram isso, de que o conteúdo, ele é rei, né? O conteúdo, ele sempre vai ser a forma que a marca se posiciona, cria autoridade, que o creator também cria autoridade, cria o seu ponto. Então, o conteúdo é a melhor forma de venda, de autoridade, de se mostrar, de trazer conteúdo de qualidade, de trazer informação. Então, acho que esse caminho é sem volta, né? E o podcast, ele não, Muito a gente não está legal. falando Agora, mais Márcio, como é o que que você nos vê anos aí os passados, próximos né, a gente anos do falava, esse é o ano podcast? do Você acha podcast, que esse essa é o ano do questão da podcast. constância, Cara, da já passamos desse profundidade, capítulo. da Podcast já é seleção ali, né, de realidade. bons Um terço da entrevistados população também, brasileira já às ouve vezes também nem podcast. precisa de Milhões de entrevistados em pessoas ouvem todos os podcast, episódios, né? Eu já dos escutei estratos, episódios que é só a né? Como eu pessoa ali falei aqui no falando, início do trazendo podcast, da informações. classe A, Eu classe mesma já E. gravei Então, não aqui dá no pra Na gente Boa ficar também, mais né, falando, falando será só que podcast só eu é ali, sem outra ouvido? pessoa Será que comigo, podcast é uma mas a ferramenta gente assertiva? Será levantando que as ali pessoas questões ouvem mesmo? importantes, até Cara, para quem está lá quem do está outro se lado escutar perguntando isso também. está lá Como atrás, é está que na você idade da vê aí pedra, os né? próximos Isso anos, já esse mercado, aconteceu. as É tendências? óbvio que a O gente que que a tem um gente pode esperar momento aí do de podcast? que o vídeo está tomando uma proporção muito grande, né? Porque exatamente porque o podcast que a gente aqui chama de podcast em áudio e vídeo, né?
e não de videocast, como a galera fala, mas é podcast em áudio e vídeo, ele ajuda no calendário editorial, ele traz as pílulas, ele fortalece o YouTube, fortalece os shorts. Então o vídeo vem com muita força nos próximos anos, mas eu ficaria atento ao potencial que o áudio tem. Então as pessoas elas veem muito vídeo, mas o áudio também ele fortalece no momento em que a gente está ouvindo no carro, né? Você não vê o podcast no carro. E o carro ele é responsável os deslocamentos, seja no carro, seja fazendo um esporte, seja fazendo, né, uma corrida, ele ainda são momentos em que as pessoas ouvem muito podcast. Então, assim, eu não consigo fazer vídeo. Cara, o áudio ainda é muito forte no podcast. Então, não pensem só dessa forma, caso seja uma decisão estratégica que você precise fazer. O Na Boa é um grande exemplo disso, né? Esse é o primeiro ano, essa é a primeira temporada que a gente está em vídeo também, né? Nesses 4 anos de Na Boa, ele foi só áudio, né? E funcionava muito bem para mim, mas a gente viu que estava realmente na hora de dar esse próximo passo, né? Você, na verdade, foi quem me convenceu, né? Eu Uhum. lembro quando você me trouxe essa ideia, eu falei, meu Deus, mas funciona tão bem. A gente só em áudio, é por isso que funciona, porque é fácil, porque é dinâmico, porque não exige tanto, né, de grandes estruturas, mas você foi me mostrando aí com muita informação e também com as conquistas que a gente foi tendo aí ao longo do caminho, que estava na hora de dar esse próximo passo também, né? O Na Boa, e aqui assim, sem ficar elogiando demais, mas já deixando meu elogio, né? O Na Boa precisa impactar muita gente. São muitos conteúdos legais, né? Eu acho que não foi à toa, né, que foi o podcast eleito aí o melhor podcast do Brasil na categoria de meio ambiente. Então, assim, são muitas pessoas legais, são muitas histórias que não têm espaço, às vezes, na grande mídia, né, que passam batido e que estão fazendo história, cada uma no seu lugar. Então, acho que Na Boa, o quanto mais ele puder impactar mais o mundo de mais formas, de mais jeito, e eu acho que esse é o ano que a gente está com esse projeto de 26, de impactar ainda mais pessoas, não seria diferente. Então, trazer para o YouTube, impactar mais pessoas, para essas pessoas mais que a gente não consegue ver, né, no Jornal Nacional, né, mas que elas estão aqui, elas estão fazendo, elas estão movimentando o Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem, o Na Boa tem esse propósito lindo e que precisa realmente impactar cada vez mais gente. Te escutando, eu relembro como é que o Na Boa surgiu, a ideia surgiu, né? Porque eu tinha um programa na rádio, né, na 98, Aceleradores do Bem, e que era tudo muito rápido, era um programa ao vivo, então o tempo era curto, mas se acontecia alguma coisa, o tempo era mais encurtado ainda, tinha que entrar um plantão, alguma coisa de emergência que acontecia, o tempo era mais encurtado ainda, e eu falava, ai meu Deus, eu tenho tanta gente boa para apresentar, tanta informação relevante, bacana para passar, né? E o tempo não era o suficiente para passar essas mensagens, né? E eu lembro eu conversando com você e você me apresentou essa possibilidade, né, de ter um podcast, da gente ter esse tempo aí mais de profundidade, trazer os entrevistados aí para poder Uhum. falar melhor, né? O mestre dos magos aí do podcast acabou me convencendo e me mostrando a potência que é o Na Boa, e aí ele se tornou o que tornou, né? Então, assim, foi realmente de um trabalho que foi puxando o outro, e olha só onde chegamos, né? Vem aí essa temporada 2026 com a novidade do vídeo, mas também com entrevistados, assim, que eu não vejo a hora de já apresentar, de conversar também. Vem muito por aí, né, Márcio? E quem sabe, eu tenho pensado muito, né? A gente tem conversado muito, e quem sabe para quem está nos ouvindo, quem sabe o Na Boa não vai para a cidade de quem está nos ouvindo. Quem sabe o Na Boa ele não circula pelo Brasil, né? Então a gente tem, eu acho que o importante é isso, é o Na Boa estar mais próximo das pessoas e a gente tem um país continental com muita coisa bacana, plano, muita coisa legal, e o Na Boa é essa voz, né? É a voz dessas ações tão legais que rolam. Ah, isso aí. Eu tenho uma lista assim extensa, sabe, de convidados, gente que eu vou vendo, que eu leio uma entrevista, eu já anoto. Ixi, eu tenho gente para entrevistar até 2028, 2029. Se deixar aí, vamos com tudo, né? Nessa temporada 2026,
Obrigada por embarcar comigo, por não me fazer desistir, por me mostrar aí a potência que é essa ferramenta, que é o podcast mesmo e tudo que a gente tem construído juntos, né? E vamos nessa. Quem quiser também ter mais informações, ouvir mais dos seus conteúdos, te encontra, né, no Márcio_Brant e também a Wipod, né, que tem aí podcasts para todos os gostos, para todos os nichos, que é @wi.pod, certo? Certíssimo, pronto. Ó, uma honra, viu, fazer parte dessa história desde o início, né, de ver nascendo, de estar aí junto, ver florescendo e tal. É um filho mesmo, a gente que somos pais exemplo, que sabe criar bem, graças a Deus, e vemos valor nisso, né? Então é uma honra fazer parte disso. Muito obrigado por fazer parte dessa história linda. É isso aí, bora juntos que essa temporada promete. Demos uma boa estreia aqui, né? Com esse episódio maravilhoso. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também. Lá no meu Instagram você me encontra no @SilviaCastroDC. Um beijo e até o próximo episódio.